Quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia diz que o Senhor procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores são aqueles que prestam culto, honra e adoração por livre e espontânea vontade. Quando você escolhe pela vida e pela bênção que o Senhor colocou diante de você, você está adorando a Ele em verdade, de verdade. Quando a sua vida é um acúmulo de escolhas segundo a vontade de Deus, então a sua vida é uma vida de adoração. Toda vez que você escolheu pelo Senhor, o Senhor é honrado, o Senhor é adorado. Amar a Deus é fruto de escolha. Existem mágoas na sua vida? A falta de perdão, ou seja, mágoa, ressentimento, não te dá liberdade para desfrutar de todo o seu potencial. Um potencial que foi feito quando Deus concebeu a ideia de te colocar no mundo. Você não consegue mais se soltar para viver todo o potencial que você tem. Você tem algo que você tem que deixar na sua vida, que são as mágoas. E a maneira de deixar a mágoa chama-se perdão. Perdão é você dizer para sua mágoa, para sua dor, ou para aquela pessoa, ou para aquele acontecimento: acabou, ninguém me deve mais nada. É isso que você precisa fazer na sua existência. Ninguém te deve nada. O maior perdoador foi o Senhor Jesus. Ele perdoou as minhas ofensas, as suas ofensas. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: queridos filhos, vocês não me devem mais nada. Está tudo pago. Perdoa, é a sua parte. Mas para mim, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz: eu achava que a minha vida era o máximo. Eu era destaque entre os fariseus. Ele era o máximo aos seus próprios olhos. Mas ele diz: o que era ganho, o que era lucro, o que eu achava que era bom, eu comecei a considerar perda. Eu entendi que eu estava perdendo tempo na minha vida e que aquilo que eu achava que era valor não tem valor. Ele diz: o que vale para mim hoje é o conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho por perda todas as coisas, porque o excelente para mim é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Entendeu a ordem de valor? O conhecimento de Cristo passou a ser o maior tesouro de Paulo. Você vai conhecer a Bíblia. Você vai conhecer Jesus, porque Ele quer ser encontrado, Ele quer ser achado, Ele quer se revelar diante dos seus filhos. Mas também diz as Escrituras: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando o conhecimento do meu Cristo for importante para você mais do que todas as coisas, Ele diz para você: eu vou deixar você me achar. Seus olhos vão se abrir e você vai ver onde eu estou. Quando o seu coração desejar por mim, diz o Senhor. Surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. Jesus é o broto de uma florada de amor. Jesus é o descendente, o renovo, a raiz de Jessé. E a Bíblia me diz que eu estou inserido em Jesus. Então, se eu estou em Jesus, Jesus é essa raiz de Jessé. Aquilo que vem sobre Jesus, vem sobre a minha vida. E aí disse que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor. Se estamos em Jesus, nós podemos ter o Espírito. E essas promessas são para nós. É esse Espírito que nós precisamos sobre a nossa vida. Que esse temor venha sobre nós. Porque esse temor diz respeito ao amor. É uma postura em relação a Deus cheia de amor. Você teme a Deus porque você tem uma relação de amor com Ele. Ter temor é algo gostoso, é algo bom. É sentir prazer, é sentir-se realizado em temer a Deus. Você tem que compreender que em Cristo as coisas elas se unem. O seu prazer e o temor se tornam o seu deleite na presença de Deus.
Não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Ele disse: eu estou vivendo para conquistar a perfeição de Cristo, porque foi para isso que Ele me chamou, que Ele me conquistou, para ser aperfeiçoado como Cristo é perfeito. Ele diz: eu sei que eu ainda não alcancei, mas eu prossigo todos os dias a imagem e semelhança de Cristo, a perfeição de Cristo. Ele segue dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo de havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Não tenta consertar algo na sua vida que tem que morrer. Não tem conserto. Esquece. Deixa para trás. Levante-se hoje. Prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E confie que esse Espírito de Deus, que Jesus o Cristo, que o Pai que te amou, vai te conduzir com perfeição todos os dias da sua vida. Uma nova vida, a imagem e semelhança do próprio Cristo, onde Cristo Jesus reina soberano. Uma nova vida, onde no desenho original você passou pelo arrependimento, morreu no batismo, ressurgiu para um relacionamento de intimidade, seguro nas mãos daquele que pode te conduzir. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. A seu respeito, diz a Bíblia nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Propósito foi nascido na vontade de Deus. Então, essa vontade, Deus vai vestir na sua vida, vai dizer: eu quero isso de você. Isso é o papel de Deus. Mas também é o papel dele, e é um compromisso assumido em contrato bíblico. A palavra do Senhor foi liberada. Deus está afirmando, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que ele em todas as coisas vai agir para o seu bem. Mesmo Jesus estando angustiado e passando a ser açoitado, morrer numa cruz, carregar o pecado da humanidade, Deus estava agindo para o bem dele e da humanidade. Porque esse que foi açoitado, esse que foi morto, o justo pelos injustos, foi morto no corpo, mas no espírito ele recebeu uma vida, foi coroado, o governo foi colocado sobre os seus ombros, está ressuscitado, vivo, reinando, sentado à destra do Pai. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que têm compromisso com a sua vontade, que aceitaram o seu propósito, que foram enviados por Ele. Essa verdade tem que estar queimando no seu coração. Crendo, pode entrar de cabeça para fazer a vontade de Deus, porque Ele é contigo e Ele não falha. É tempo de você considerar o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. De você considerar que Deus, o seu Criador, te ama e que deseja passar a eternidade com você. E que não bastasse Ele te amar, Ele agiu enviando a Jesus Cristo, seu Filho, para pagar pelos seus pecados, para morrer por você numa cruz e te dar a oportunidade de morrer e nascer de novo. Não perca mais tempo. A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus volta. O Senhor vem para buscar os que são seus. Quando o Senhor abrir o seu livro, lá vai estar escrito o seu nome. Tenha convicção disso. O Senhor é contigo e Ele garante a sua decisão com o sangue de Jesus.
todo sofrimento que você possa vir a enfrentar por fazer a vontade de Deus vai gerar vida. Há muitos que não querem pagar um preço de sofrimento pelos seus, um preço de oração, um preço de dedicação. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo morrer, é promessa, ele dá fruto. Se você estiver disposto a sofrer por alguém, como Jesus fez por você, esse alguém vai experimentar a vida de Deus, é promessa. Quem governa os nascidos de novo é o próprio Deus, é Jesus Cristo o Senhor, é o seu Espírito em nós. Se você entender isso, você está pronto para poder viver uma nova vida em uma nova aliança, em uma nova esfera de governo, onde Deus governa. Porque a autoridade, o poder e a soberania de Deus estão acima do governo político, da estrutura financeira da nação, da ação de Satanás. Está acima disso tudo. E esse que está acima, sentado no trono, tem prazer em colocar em ordem a vida de seus filhos, que se submetem a ele. Mas a grande dificuldade que nós temos como crentes é nos submetermos na totalidade da nossa vida a esse governo do rei. Porque todas as vezes que você vive de acordo com os valores desse mundo, se submete ao que esse mundo dita, Satanás é quem está governando, não é Jesus. Mas nós fomos comprados pelo sangue para viver o governo do Senhor Jesus. Se você entender esse reinado, você vai estar vivendo uma vida acima das possibilidades desse mundo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que todo aquele que se achega a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o Senhor diz que todo aquele que se achegar a Ele, a primeira atitude que ele tem que ter é uma atitude de fé. Algumas pessoas baseiam a sua vida naquilo que elas veem. Se elas veem, elas acreditam. Se elas não veem, elas não acreditam. Mas a nossa existência como cristãos é toda baseada naquilo que nós cremos. Nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, veio como homem, viveu como homem sobre a terra, morreu uma morte de cruz e ressuscitou e está sentado à direita de Deus nos céus. Nós cremos que esse sacrifício nos trouxe salvação, nos salvou do pecado. Estamos construindo uma maneira de crer. A sua cabeça precisa ir saindo do mundo e crendo em Deus. O meu convite para você hoje é que você comece a crer. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim, fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Existe no conceito bíblico de Jesus que está falando, bom tesouro e mau tesouro. Será que o seu coração está em um bom tesouro ou em um mau tesouro? Nós precisamos nos perguntar, aonde é que eu estou dedicando a minha vida? Eu estou investindo meu coração, meu tempo, meu esforço em algo que realmente tem valor para o Senhor? Eu tenho um tesouro que é bom ou um tesouro que é mau? Porque você nunca vai poder compartilhar coisas boas tendo um mau tesouro. De um mau tesouro só sai coisa ruim.
Você precisa tomar cuidado na sua vida para que você não construa coisas desastrosas com aquilo que Deus te deu. Porque se você for pelo caminho que todo mundo está indo, você vai acabar construindo um tesouro ruim. No momento em que Jesus estava expirando na cruz, o véu rasga de cima a baixo. Isso quer dizer que nós podemos entrar nesse lugar de profundidade. É um direito que foi garantido pelo sangue de Jesus Cristo. O lugar profundo é nosso por direito. Aqui existe a aceitação do próprio Deus, que é maior do que a aceitação de um homem, de uma mulher ou da sociedade que te cerca. Não há nada que possa competir com a grandeza do céu. Nós não fomos chamados para viver no raso. Está na hora de nós experimentarmos, vivermos intensamente e oferecermos ao mundo que nos cerca esse tipo de evangelho, vivido no Santo dos Santos, face a face com o Senhor. Às vezes não somos cheios de Deus porque já estamos cheios de tantas outras coisas. Cheios dos nossos conceitos, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das coisas do mundo, cheios de sonhos, de ideais que são terrenos. E não há espaço no nosso interior, na nossa vida, para ser preenchido com o Senhor. Então ofereça para Deus o seu vazio. Porque quando você estiver vazio, Ele pode encher você. A nós foi nos dado algo chamado livre-arbítrio. Deus permitiu que nós escolhêssemos. Então você pode escolher se encher das coisas do mundo ou você pode escolher ser cheio de Deus. É a escolha sua. Se você escolher ser cheio de Deus, então você precisa também escolher se esvaziar do mundo. Porque quando você for vazio das coisas do mundo, o Espírito Santo começa a preencher todos os espaços da sua vida. É assim que funciona. Quando Deus fez o homem, Deus fez um padrão de conduta. Deus fez o homem para Ele, submisso a Ele, para viver de uma forma que agradasse o coração dele. Há uma mentira dizendo que o homem é o seu próprio Deus, que o homem é independente, que ele pode fazer o que ele quiser. Mas na verdade o homem foi criado por Deus para Deus. E foi criado para viver de uma forma que agrada ao coração desse Deus. Todas as vezes que as atitudes, os pensamentos de uma criatura de Deus, ser humano, começa a ser contrário àquele que é o padrão de Deus, isso chama-se pecado. Então, quando nós praticamos uma vida que agrada o mundo, ou agrada a nossa carne, ou agrada o diabo, nós vamos nos distanciando de Deus e isso constitui pecado. Então, também posso afirmar que o pecado é tudo aquilo que se distancia de Deus. A vida que Deus criou para nós, ela foi criada para ser vivida com Deus no centro. Todas as vezes que você fica em evidência, que você quer só saber de você, que você está no centro, chama-se egoísmo. Alguém deseja que tudo seja do seu jeito. Não tolera que discordem de você. Querem tudo para si. Então, dessa forma, sob o controle dessa natureza egoísta, inevitavelmente vamos pecar contra Deus. Entendeu o princípio? Queria que você compreendesse que às vezes você vai ouvir palavras aqui que vão confrontar o seu ser. Há muitas estruturas que são criadas no nosso coração, na nossa vida, que vão nos endurecendo, vão nos tornando insensíveis.
E a vida às vezes nos maltrata de tal forma que nós começamos a nos defender. E por muitas das vezes nos defendemos da pessoa errada. O único que pode nos amar, nos curar e nos reconstruir, o Senhor. Sabe, para que haja um enchimento de Deus, é necessário que nós experimentemos quebrantamento. Quebrantamento é esse fato de quebrar as estruturas do orgulho, as estruturas do egoísmo, que o pecado e o envolvimento com o mundo foram criando em nós. E somente através desse arrependimento é que há um recomeço. Você vai trazer à memória agora talvez coisas que te tragam alguma dor, para que você mesmo comece a identificar na sua vida, através do seu contexto familiar, aonde é que você se envolveu com o mundo para te dar a chance de se arrepender. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa hora agora é o momento de você confessar os seus pecados e o Senhor vai perdoar. Feche os seus olhos onde você está. Arrependa-se do seu envolvimento com o mundo. Dê liberdade ao Espírito Santo para mostrar para você aonde foi que você errou. Aonde foi que o mundo te tocou como não deveria. Onde é que está isso escondido dentro da estrutura da sua alma, do seu ser? Aonde você se envolveu com o mundo? Como foi que essa história começou? Quais as consequências que você já está colhendo, que você não gostaria de colhê-las? Deus está aqui. Diga para Ele. Ele vê os seus pensamentos agora. Arrependa-se. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus? Fica tranquilo. Deus não está irado, não está furioso com você. Ele está em paz. A nova aliança, o sacrifício de Jesus na cruz, estabeleceu um tempo de paz entre você e o Senhor. Quando você se achega a Ele, você tem que acreditar nessa palavra que diz que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas tão acusadas, que acusam a si mesmas das suas falhas, das suas inabilidades, dos seus erros, que ficam inseguras para se chegar a Deus. Você precisa ter confiança no seu relacionamento com Deus, confiança no amor dEle, confiança que o caminho para Ele é livre para você, completamente livre. Às vezes não somos cheios de Deus porque já estamos cheios de tantas outras coisas. Cheios dos nossos conceitos, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das coisas do mundo, cheios de sonhos, de ideais que são terrenos. E não há espaço no nosso interior, na nossa vida, para ser preenchido com o Senhor. Então ofereça para Deus o seu vazio. Porque quando você estiver vazio, Ele pode encher você. A nós foi nos dado algo chamado livre-arbítrio. Deus permitiu que nós escolhêssemos. Então você pode escolher se encher das coisas do mundo ou você pode escolher ser cheio de Deus. É a escolha sua. Se você escolher ser cheio de Deus, então você precisa também escolher se esvaziar do mundo. Porque quando você for vazio das coisas do mundo, o Espírito Santo começa a preencher todos os espaços da sua vida. É assim que funciona. Onde estão os seus tesouros, aí está o seu coração. O coração da igreja do Senhor tem estado naquilo que o mundo valoriza: status social, ser reconhecido, poder, bens, riquezas. Mas Paulo, ele diz: nada disso é importante, isso é refúgio.
e eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Você precisa valorizá-lo a ponto dele ser maior do que qualquer coisa na sua existência. A igreja tem a Jesus como centro. O centro da história de Deus com o homem hoje é Cristo e o relacionamento com Ele. O relacionamento com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Aquilo que vai fazer diferença na sua casa, na sua família, nessa cidade, na nossa geração, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é uma religião vazia, não são estratégias de homens, não é o ser reconhecido, não é a quantidade de recursos financeiros que você tem, é Jesus, o Cristo. É Jesus que traz consigo o poder de ressurreição, o poder de livrar a sua vida da morte, o poder de salvar os seus entes queridos que estão perecendo. É esse poder que a sociedade precisa, que essa nação precisa. Isso precisa começar a brotar como um renovo de você, querido. Salmos capítulo 7, verso número 8. O salmista diz: ó Senhor, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa olhar diante de Deus e dizer: Senhor, julga a minha integridade. Veja se eu tenho achado diante dos teus olhos graça, como achou Jó. Porque eu tenho um compromisso e quero ser diante do Senhor um homem íntegro ou uma mulher íntegra. Salmos capítulo 15, verso número 2 diz: o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 41, verso de número 12 diz: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. O salmista sabia disso. Ele diz: Senhor, quem me sustenta na minha integridade é o Senhor, e é o Senhor que me põe na sua presença para sempre. Essa identidade você tem que ter. Você tem que entender e ficar fiel, porque se você decidir ser um homem íntegro ou uma mulher íntegra, o Senhor vai sustentar a sua decisão. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Se você for íntegro, pode ficar tranquilo e seguro. Mas se você se corromper, a sua corrupção vai ser conhecida, ainda que feita às escuras. Uma hora ela vem à tona. Não se corrompa. Provérbios 11, 3 diz: a integridade dos retos os guia, mas os corruptos serão destruídos na sua própria falsidade. Não tem vantagem nenhuma, nem bíblica, de ser brasileiro esperto. Seja um brasileiro santo, que representa a justiça do Senhor. Mude a história dessa nação, começando por você. Provérbios 13, 6 diz: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Agora, pois, atende a todo o padrão de Deus. Atende a tudo. Conheça a palavra e atende aos desígnios do Senhor todos. Porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para ser um edificador. A igreja do Senhor está desbarrancando como uma edificação favelada. Porque os seus edificadores se corromperam. Eles se venderam ao padrão desse mundo. Eles não foram fiéis ao ensino. E hoje Deus escolheu você para ser um novo edificador. Um edificador da integridade, da verdade do Senhor. Atende a tudo. Ser forte. Faze a obra do Senhor com integridade no seu coração.
1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É necessário que vocês nasçam de novo. Jesus veio, começou a falar para as pessoas, disse: agora é importante que vocês aprendam comigo. É necessário que vocês nasçam de novo. Você conhece alguém que não foi reconciliado com Jesus ainda? Existe uma necessidade clara: ele precisa nascer de novo. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser uma pessoa legal, não adianta nem mesmo ser apenas temente a Deus, não adianta. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, irmãos, nos fala do batismo. E nascer do Espírito fala desse novo nascimento espiritual, do ser nova criatura. O nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte e o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mortos com Cristo, ressuscitados com ele. Existe uma nova criatura em você. O diabo tem mentido para os crentes que eles são as mesmas pessoas. E eles acreditam e continuam vivendo do mesmo jeito que sempre viveram. É mentira. A verdade é o que está na palavra. Quem morreu com Cristo está justificado. Atingiu o padrão justo da justiça de Deus. Esse é você. É assim que você tem que viver, morto para o pecado e vivo para Deus. O pecado não terá domínio sobre você. O que é tesouro para nós? Ora, por tesouro, entende-se algo que tem extremo valor, ao qual se atribui extrema riqueza. É aquilo que é importante, que tem grande valor, que são coisas preciosas. E como tudo que há na nossa geração, existe algo que de fato tem valor, algo que tem pouco valor
e algo que é uma mera imitação. Na vida também, há coisas que têm muito valor e há outras que são imitação de valores. Satanás e o mundo têm criado falso senso de valor para a humanidade. E os cristãos têm se apropriado desses valores como se fossem coisas muito importantes. Porque o tesouro é aquele com o qual você gasta o seu tempo. E aonde você investe o seu raciocínio, o seu esforço, o seu empenho, é nessas coisas que estão o seu valor e o seu tesouro. Você investe o seu tempo naquilo que é importante para você, e é isso que a Bíblia está dizendo. Aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então cuidado, porque há muitas coisas que talvez sejam importantes para você, que diante da ótica de Deus, Ele não vê sendo tão importante assim. E as pessoas têm se distraído com esses valores, sem se apropriar com o real valor, o real tesouro que foi conquistado por Jesus na cruz para cada um de nós. Uma pessoa rasa é uma pessoa que vive num nível muito superficial com Deus, que não tem uma profundidade no Senhor, que não tem um amadurecimento, que não conhece profundamente os princípios do Senhor, que não tem um relacionamento de intimidade com Ele. Em meio à igreja do Senhor, temos homens e mulheres que são rasos, outros vivem no que é médio e outros vivem em profundidade no Senhor. Há um desejo de Deus de que os seus filhos, eles não vivam apenas com água pelo tornozelo, experimentando um pouquinho do frescor da vida de Deus, mas sem ter a vida ao seu derredor. O desejo de Deus é que você tenha a água da vida dele por todos os lados. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você há de convir comigo que muitos de nossos irmãos que foram comprados pelo sangue, eles vivem a sua vida como lhes dá na cabeça. Eles fazem o seu tempo, eles fazem os seus planos, eles sonham os seus sonhos sozinhos, e estão vivendo a vida à sua própria maneira, e não a maneira do seu Senhor. Eles de fato não têm um coração de servo. Jesus pagou por você, mas Ele é suficientemente bom para te dar o direito de escolha, de se submeter a Ele ou seguir a sua vida. Ele não vai te manter cativo à força.
Os servos desse Senhor o servem porque o amam. O amam a ponto de se fazerem escravos para toda a vida. Disseram para você que você podia fazer o que você quisesse, que você ia agradar a Deus. Não é verdade. Nós somos salvos sim pela graça, mas ainda existe um Senhor. Um Senhor que quer que nós vivamos pelas suas regras, pelos seus valores, pela sua conduta, mas isso não se faz por obrigação. Isso se faz por amor. Um homem achou uma pérola de grande valor. Quando ele achou essa pérola, ele vendeu tudo o que ele tinha para poder comprá-la. O Senhor Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para poder adquirir essa pérola. Ser servo do Senhor custa tudo que você é, custa tudo que você tem. Você não é obrigado a abrir mão de nada. O Senhor não está te forçando, mas Ele está te convidando a viver essa relação de amor com Ele. Não existe outro caminho a não ser entregar tudo no altar. Seu tempo, seus sonhos, seus planos, a sua saúde, a sua vida financeira, a sua relação com seus filhos, a sua relação com seus pais, tudo. Porque você só poderia manter tudo isso como seu se você fosse o Senhor da sua vida. Mas você não é. Na medida em que você entregou-se para o Senhor, Ele se tornou o seu Senhor. Entrega tudo. Você vai ter prazer em se desgastar servindo ao seu Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que alguém é salvo? Se você não estivesse lendo o versículo e não estivesse estampado diante dos seus olhos, nós diríamos que nós precisamos receber a Jesus como Salvador. A igreja, em sua maioria, tem apresentado a Jesus como Salvador. E nós recebemos a Jesus como Salvador. Ele de fato é. Mas nós não somos salvos aceitando a Jesus apenas como Salvador. Você é salvo quando você confessa Jesus como Senhor. Segundo passo, você tem que acreditar que aquele Jesus que pagou o preço por você, foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, está vivo e é o Rei sobre a humanidade. Então você está entrando debaixo do governo desse Senhor que é Jesus. Se você não acreditar que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você não vai acreditar que existe um Rei e Senhor, não é verdade? Talvez aqueles que não acreditem que Jesus foi ressuscitado, eles ainda acham que Jesus é apenas um mártir que morreu e que deu a vida por uma causa nobre, mas que não pode fazer mais nada porque está morto. Mas quando a fé divina, a fé bíblica, ela invade o nosso ser e nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, primeiro nós cremos que Jesus está vivo. E dentro da mensagem bíblica a respeito do ensino de Cristo Jesus, nós entendemos desde que o profeta Isaías profetiza que um menino nasceu, um filho se nos deu, que esse Jesus é o Rei que Deus estabeleceu sobre a terra. É aquele que deu a sua vida como resgate, mas que foi ressuscitado por Deus e foi colocado num trono para governar a terra. Então aqueles que recebem a Jesus como Senhor e creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, já não estão mais debaixo do governo e do senhorio de Satanás e do mundo. Eles estão debaixo do governo do Rei Jesus. Muitos têm aceitado Jesus como Salvador, porque Jesus tem sido apresentado apenas como Salvador. Legal, amigão, que pagou o preço, que liberou a galera. E esse amigão
não tem tido o devido respeito. Porque as pessoas vivem como querem. O amigão salvou e agora vamos viver a nossa vida como a gente bem entender. Você tem que descobrir que tem um Senhor e que esse Senhor é Jesus. E essa palavra Senhor não está falando de uma pessoa idosa. Quando a Bíblia trata Jesus de Senhor, esse Senhor quer dizer dono, amo. Senhor é aquele que é o dono da vontade de quem o serve. É preciso que você olhe a Jesus como Senhor. Se você compreender que Jesus é o Senhor, você vai viver de maneira diferente. Chegou o dia da festa dos pães asmos, que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa, para que a comamos. E lhes perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Aonde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Já viram algumas gravuras onde há Jesus sentado numa mesa e seus discípulos? Foi nesse momento que essa ideia belíssima de estarmos regularmente comendo do pão, bebendo do cálice, começou. Mas eu queria que você visse os discípulos do Senhor Jesus recebendo a responsabilidade. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Haviam 12. Ele disse: Pedro e João, vem cá. Chegou o dia da Páscoa. Eu quero que vocês preparem para mim. E tão logo eles começaram a liderar os seus irmãos para poder preparar a Páscoa. Os outros discípulos, eu quero que você imagine a eles. O Senhor disse: você vai lá na casa de fulano de tal e ele vai ceder para você o cenáculo. O cenáculo era um cômodo no segundo andar de uma casa. E na Páscoa comia-se um cordeiro. Então essa coisa linda que aconteceu começou com um cordeiro sujo, fedido, sendo lavado, imolado, o sangue escorreu para todo lado. Eles abriram o bucho dele, tiveram que dar um jeito naquele bucho. Fizeram pães, assaram esses pães, encontraram o vinho, alguém fez esse vinho, serviram a mesa, estavam mobiliados, certamente tiveram que limpar aquilo, montaram a mesa, subiram com tudo isso para o segundo andar. O dono daquela casa cedeu os seus bens, a sua mobília, a sua casa para o Senhor. Todos esses personagens dessa história foram servos de um Senhor. Todos serviram ao Senhor. Que a partir de hoje você descruze os seus braços, levante do seu sofá, saia da sua zona de conforto e entregue tudo para servir ao Senhor. Com tudo aquilo que você é, com aquilo que você tem, com seus sonhos, com seus planos, com a sua energia. Mas isso tem que ser por amor. Dizer para você que a cada dia em que nós ouvimos do amor de Deus, em que nós nos aprofundamos sobre a verdade de que Deus é amor e de que Ele nos ama e de que nós também temos uma relação de amor com Ele, nós vamos crescendo em amor e crescendo na identidade do amor. Então é muito importante que você cresça na sua relação de amor com Deus. E é muito importante que você conheça a Deus, porque Deus é amor. E na medida em que você conhece o amor, você conhece a Deus. Porque o amor, o vínculo da perfeição, é a razão de nós existirmos. Nós existimos porque primeiro Deus nos amou. Deus não criou um homem para ser um jardineiro no jardim do Éden. Deus criou o ser humano porque queria ter uma relação de amor com Ele. Jesus morreu para que essa relação de amor pudesse ter continuidade pela eternidade. É muito importante que nós possamos aprender sobre o amor.